Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Eu sou o Pedro Kaufmann, estou acompanhado aqui do meu amigo Bruno Bermudes e o Guilherme Julien. Hoje vamos falar de um tema super importante que a gente não trouxe ainda um convidado para conversar sobre isso, que é saúde mental, não é, Brunão? Pô, cara, gostei da apresentação formal, hein? Formal. Bruno Bermudes, Guilherme Julien, cara tá tem que diferente botar o nome aqui, pô, que isso, hein? Mas e a sua apresentação formal? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário vocês estão nos escutando, não sei o que você tá fazendo aí no conforto da sua casa, indo pro trabalho. Na louça. Mas eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer que esse episódio é muita honra. Mas é muita honra por um motivo. Porque quem a gente vai entrevistar hoje é uma pessoa que fez parte da nossa formação de médico. Uma pessoa que contribuiu com o nosso ensinamento e que continua contribuindo. Uma pessoa que se aventurou agora, finalmente, nas redes sociais para compartilhar aí o seu conhecimento. E assim, agregar e expandir. Porque é uma pessoa que expande muito, tem muito a agregar. E sem mais delongas, nossa convidada de hoje... Ó, é uma mulher, hein, ó. Tava faltando. Ela fez psiquiatria, fez faculdade lá na Santa Casa e foi nossa professora com muito carinho, Macarol, Maria Carolina Pedalino. Mas aqui a gente chama de Macarol porque é de coração. Macarol, muito obrigado por, assim, nos receber, por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, tô feliz. Não sei se eu vou ficar um pouquinho tímida no começo, mas daqui a pouco sai. Vamos embora aqui. Bom, então, já pra gente voltar ali pra nossa espinha dorsal do nosso episódio, como a gente tava conversando antes, né? Conta pra gente sempre como é que... dorsal. Tem que ter espinha dorsal. É porque assim, se não tiver um rumo, episódio. não tem. Tem que voltar pra espinha dorsal. Conta pra gente um pouquinho como é que foi escolher medicina. Pô, vamos lá, escolhi medicina. Tô me sentindo uma entrevista aqui da prova de residência. Fica bem à vontade. É assim, a medicina, né? Eu era uma adolescente chata, tá? Eu fazia aqueles testes psicológicos da revista Cláudia, tudo com todo mundo no colégio. E eu sempre quis fazer psiquiatria. Sempre tive essa ideia que a psiquiatria ia ser, enfim, ou psicologia, mas alguma coisa dentro do psi. E a medicina foi onde eu me encontrei. Eu, enfim, todos esses anos. Mas eu confesso que no internato, cada vez que eu tava numa área, eu queria uma coisa. Então, viveu mesmo, viveu. Total. Tava na clínica, queria clínica. Tava na cirurgia, queria cirurgia. Tava na GO. Tô na clínica, eu não quero clínica, não. Sabe como é? Mas é isso, viveu intensamente cada parte do internato. E no começo da faculdade ali, entrou, falou, será que é isso mesmo? Será que eu devia ter prestado psicologia? Não, total, né? Os 2 primeiros anos, socorro. Né? Não, o que é aquilo, né? Você não entende. Não. Nem vamos falar do sofrimento psíquico da morfo aqui, porque, né, é uma coisa traumática pra muita gente. Mas, enfim, sim, né, daí fui estudar outras coisas, comecei a fazer roteiro de cinema nessa época, usei meus legal, 20% caramba. Muito bem aí, de fato, nos primeiros anos, e, enfim, né, e aqueles anos, é que não dá pra te tirar os primeiros anos, mas sofrido demais. Deixa eu interromper, o Brunão já cortou tudo aqui, ela tava falando como que ela escolheu medicina, o cara já veio falar da faculdade, eu quero conhecer essa historinha aí, como é que foi escolher ser médica no final das contas? Então, daí a psiquiatria tava em voga, apesar de eu estar, puxa, na GO, eu queria GO, tava na ortopedia, eu queria morrer, não queria ortopedia não. Mas, enfim, mas sabia que era psiquiatria, sabia que era isso. E apesar dessa paixão, né, a psiquiatria não só nessa questão psicológica em si, mas na questão da psiquiatria como um todo, dessa parte artística e científica da medicina. Enfim, sou super feliz, tenho questões na psiquiatria, depois tem um segundo round que é psiquiatria sim ou não, né? Contando já, vou me antecipar aqui. Na residência, então sempre foi psiquiatria, entrei na residência. Daí tava no R1, nos 2, 3 primeiros meses, uma crise absurda. O que é que eu estou fazendo aqui? É mesmo? Porque, nossa, não diria que você teve alguma dúvida a respeito disso. Pedro, você não tem ideia. Vou contar como é que eu vivi essa crise. Então, eu estava num plantão, me lembro, né? E um paciente, uns 80 e poucos anos, com ideação suicida. E aí, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Discutir com o chefe interna involuntariamente. O que é você pegar um idoso falando pra você que tá sofrendo e você, contra a vontade dele, colocá-lo dentro de um hospital? Prender ele no hospital. O que é que eu tava fazendo ali? Aquele foi o dia que eu falei, eu vou desistir. E aí, graças a boas terapias, inclusive na época, eu entendi que a minha paixão nunca foi pela psiquiatria em si, mas pelo psiquismo humano.
São coisas diferentes. E isso me faz, eu acho, fazer uma psiquiatria mais crítica hoje em dia. Quer entender, olha, nem sempre as práticas, as condutas da psiquiatria não devem ser repensadas, pelo menos. Ou são as melhores possíveis. Né? Então essa crise foi muito importante nessa compreensão de que, olha, psiquiatria é uma coisa, psiquismo humano é outra, e o cuidado com o psiquismo humano é uma terceira ainda. Inclusive teve até um Reels que eu vi você questionando isso, né? Você chegou lá no Instagram e perguntando mesmo, né? Pô, o que em 1920 isso aqui era considerado doença, ou alguma coisa era... E um espírito crítico mesmo, né? Que são verdades transitórias, né? E às vezes, até hoje, a gente vive nesse conflito, né? E como é que é pra você lidar com tudo isso, questionar? Vou contar uma coisa pra vocês aqui, né? Já que estamos só entre nós. Tem uma coisa que se chama... É uma campanha dentro do Dia do Psiquiatra que fala orgulho de ser psiquiatra. Tá? Isso pela nossa Associação Brasileira. Gente, falar que tem orgulho de ser psiquiatra é não ter uma noção da história da psiquiatria. Como é que conta aí? Pelo amor de Deus. Sentei na cadeira. Se a gente, por exemplo, olha só, né? A gente tem um diagnóstico, tá? Que o diagnóstico era assim, ó. Só comete homens, negros, escravos, cuja característica da doença é um súbito desejo pela liberdade. Isso em 1800 e pouco era considerado uma doença psiquiátrica. Meu Deus. Nem precisa voltar tanto. 1972, homossexualidade ainda é considerada uma doença. E nem precisa voltar tanto, né? A gente tem há 5 anos começa a ser questionada a ideia de que o chamado disforia de gênero é um absurdo estar dentro dos diagnósticos psiquiátricos. Nossa, é muita loucura. É muita loucura. Não é exatamente isso. A psiquiatria precisa ser questionada historicamente. E essa é uma grande questão. Porque, a despeito de ser uma área da medicina, de ser uma área científica, ela tem um componente social fundamental. Talvez Lógico que a gente até já conversou um pouco disso em outros episódios, da importância da medicina não como uma ciência biológica, mas como uma ciência social, mas talvez a psiquiatria seja de dentro de todas essas especialidades médicas, uma que tem realmente esse componente muito forte, né? Sem dúvida, né? E você com esse espírito crítico, como é que foi viver a residência com esse espírito e tendo que, às vezes... ver algumas práticas que às vezes, não sei se eu concordo. Incomodar. Nossa, preciso relembrar disso, mas foi muito sofrido. Aliás, né, a boa residência, no meu ver, ela tem um quê de um sofrimento necessário para que a gente... me fala. Mas, uma coisa importante, né, Pedro? Eu acho que existe o sofrimento necessário e existe o sofrimento em vão. Né? Essa ideia de um sofrimento que, porque precisa fazer plantão e não ter pós, porque precisa fazer essa coisa da dedicação integral, tudo isso eu questiono bastante, que tem a ver com a estrutura de como a residência é montada. Agora, que existe algo cruel nas residências, né? E cruel no sentido do cru, do visceral mesmo. Da transformação, né? Da transformação em médico, exatamente isso, né? Da transformação em especialista. Isso eu acho que é inato, ou pelo menos se não inato, necessário de alguma maneira, para o nosso crescimento. Agora, também tem uma questão, a continência que isso é feita, né? Com que continência? Puxa, com quem que eu posso discutir minhas crises? Justo. Ou refletir, isso aqui não tá legal. Então quer dizer que tratar a depressão é ficar dando remédio mesmo que a vida da pessoa esteja horrível e eu quero só que ela se calhe ali? Não é bem isso. Quem que a gente pode ter esse espírito reflexivo e crítico pra gente entender a nossa prática? E, na verdade, já com essa bola que você tá levantando, eu fico sempre numa dúvida que... Existe aquilo, né, que é a análise ou psicanálise que, pelo meu ver, que é bem leigo no assunto de saúde mental, mas que vários tipos de profissionais com graduações diferentes podem exercer, né? Então, mais frequentemente da gente conhecer é o psicólogo, né? E aí, dentro disso, o psiquiatra também pode fazer as sessões, né? E aí, como que foi pra você interpretar essa necessidade? Porque, conversando já com alguns amigos, eu acho que é um pouco disso também. Existe o psiquiatra que não disponibiliza esse recurso da análise, né? Você chega lá no consultório, ele faz uma anamnese, faz a consulta, tudo bonitinho, prescreve se houver necessidade de algum tipo de medicação, ou prescreve a análise, mas ele não ativamente participa desse processo, né? Qual que é a tua interpretação sobre isso? Legal, né? Essa é uma pergunta que sempre surge mesmo, né? Então, a diferença da psiquiatria para psicoterapia. Então, psiquiatria é uma especialidade médica, você faz 6 anos, depois mais 3 de residência.
né? Você sai da residência apto tanto a prescrever medicamento quanto a atuar como psicoterapeuta. Mas a residência te traz essa formação. Mas tem um porém, né? A gente sabe que nem sempre é suficiente. Então, o que acontece na grande maioria das vezes é que quem se interessa acaba procurando algo a mais. Então, vai fazer uma formação em psicoterapia, né? Isso pode ser tanto um R4, que existe já hoje em dia, de psicoterapia, quanto uma formação tradicional. Daí você pode escolher as linhas da psicoterapia. Né? Então, você vai fazer psicanálise, você vai fazer psicodrama, você vai fazer terapia cognitivo-comportamental, a formação dentro da terapia que mais combina aí contigo. E psicoterapeuta, como você falou, pode ser de outra área, não precisa ser médico, psiquiatra, claro, pode ser psicólogo, são a grande maioria inclusive, ou até outras áreas, por exemplo, psicanálise é permitido, tá? Nem todas as áreas dentro da psicoterapia são permitidas. Entendi. Vamos falar um pouco de crises existenciais aí, então. Bora. Quais foram as crises existenciais que te trouxeram até hoje, assim, como é que foi lá na residência? Você falou, eu vou largar tudo, eu vou pra casa. Beleza. Eu vou abrir coração aqui dentro desse assunto que a gente tava falando, da psicoterapia. Eu tinha uma ideia, eu adoro neurociência, né? Acho que vocês foram, meus alunos aí sabem disso. Então, sempre estudei, gostei disso. E dentro da linha da psiquiatria tinha um olhar, não diria mais biológico, mas que, enfim, tinha uma questão mais forte aí dentro disso. E 2013, se não me engano, mas por volta ali, eu tive uma paciente que se suicidou no consultório. E aquilo mudou completamente a minha forma de entender as coisas, de perceber. No consultório, você falou? Não, ela não se matou no consultório, ela era minha paciente. Não, ela não foi. Acompanhava no Nossa, consultório. é traumático mesmo. Não chegou a tanto. Mas enfim, né? E aí isso mudou completamente. Minha forma, falou assim, aprendi uma coisa tosquinha, mas dividi aqui com vocês, que amor não cura neurose. Né? O que é amor não cura neurose? Eu tinha uma visão um pouco romântica até, eu acho, da medicina e da psiquiatria. Porque assim, era uma disponibilidade que eu tinha, me liga às 3 horas da manhã se você estiver em crise. Gigante. Eu tô aqui. Né? Tô aqui pra você. Tô aqui, né? Enfim, e acontecia de fato, e eu tava sempre muito disponível para todos os pacientes, especificamente para ela também. E quando ela morreu, aquilo ali foi... tem alguma coisa que tá errada na medicina que eu tô fazendo, né? E aí que foi abrir o meu caminho de eu preciso fazer uma formação em psicoterapia. Surgiu daí, então. Surgiu você já daí. tinha, na verdade, quando você se formou na residência, não foi algo que você já identificou como uma necessidade? Tinha uma noção, né? Fazia minha própria terapia, já tinha tido um curso de formação em análise junguiana, tá? Mas não era o meu centro do tratamento, não, né? E aí foi, eu preciso, e aí vou continuar, e continuo na parte clínica psiquiátrica, mas hoje em dia eu não consigo conceber a ideia de tratar alguém sem também tratar a parte psicoterápica. Mas aí hoje em dia na Tem tua que prática... Isso, tem que vir Perfeito. com os dois tratamentos. Andam juntos, Gui, andam juntos, né? Eu costumo dizer assim, que a biografia se faz biologia. A gente tem uma ideia errada de achar que a biologia se faz biografia. Se eu tenho um cérebro de determinado jeito, eu vou me comportar de tal forma. E o mais comum é o inverso. Olha, como eu fico, o que eu faço? O Aristóteles falava, né? Aquilo que nós fazemos repetidamente é o que somos. E isso bate com a neurociência. Aquilo que nós vamos fazendo repetidamente vai formando as nossas redes neurais. Então é muito mais fácil que a nossa biografia, aquilo que a gente constrói, o nosso dia a dia, se torne biológico do que o inverso. E aí a importância da gente tratar os dois campos não excludentes. Mas para todo paciente que hoje em dia você tem no seu consultório, você já vincula uma coisa a outra, ou tem paciente que dá para você sente que realmente não tem a necessidade da terapia e aí acompanha só com a consulta que... Aqui me faltam os termos técnicos para colocar, mas que seria só a consulta básica, assim. Perfeito. Na verdade, assim, eu acho que é impossível hoje em dia eu fazer uma consulta que não tenha componente de psicoterapia. É isso, né? Então eu vou tratar junto. Pode ser que, tenha a questão medicamentosa como centro até, mas vai ter a psicoterapia junto. E claro que tem muitos que tratam com outros psicoterapeutas. Entendeu? Eu acabo ficando mais focado aí às vezes até uma pessoa que já acompanhava, né, com um psicoterapeuta de base e tal, e eventualmente ele identificou a necessidade, talvez, de uma avaliação por um profissional psiquiatra para talvez introduzir uma medicação e tal, e aí acaba vindo para você mais essa parte técnica farmacológica e acompanha a terapia com quem já o conhece, né? Exatamente. E claro que eu tô sempre em contato com os psicoterapeutas dos meus pacientes. É bem multiprofissional, né? Super. Aliás, eu acho que a psiquiatria tem essa característica, precisa ser multiprofissional.
né? Você precisa ter... hoje em dia a gente sabe que a questão de exercício físico, né? A questão da meditação. Isso Vamos falar um pouco de Nutrição. meditação. Vamos falar um pouco de meditação. Porque eu medito, não fazendo propaganda minha aqui, mas mostrando simplesmente a minha curiosidade sobre o tema, né? Eu medito já desde que... a primeira vez que foram me falar de meditação, eu tava na... Sabe quando você faz aqueles cursinhos, só que o cursinho só pra prova de redação? E aí tinha uma professora que ela era bem doidinha na casa dela, eu mais um grupo de 3, 4 pessoas. E aí, nisso, a gente já trocando, sabe? Você fica lá, você vai fazendo a redação, Pô, porque quando você escreve alguma coisa e a pessoa lê também teu texto, aquilo diz muito sobre você, então a gente trocava bastante figurinha, tal, sempre gostei de falar, e aí ela falou pra mim assim, pô, Pedrão, vai ver o que é a meditação, vai conhecer o que é a meditação. Naquela época, talvez eu tenha aberto um aplicativozinho no celular, tenha experimentado, mas meio que não pegou, assim, esse negócio de meditar não se tornou uma realidade pra mim antes de entrar na faculdade. Aí, não consigo botar exatamente o que aconteceu, mas em algum momento ao longo do primeiro ano da faculdade, a meditação entrou forte na minha vida e tornava um hábito. Então eu medito quase diariamente, às vezes tem uns furos quando a rotina tá mais complicada, tem fases que eu já meditava 30 minutos, aí tem, sabe, às vezes você volta, não, hoje vai ser só 5 porque não tá dando e tal, e eu vou trabalhando tudo isso. Mas eu tenho o hábito de meditar até hoje. Então, desde o primeiro ano da faculdade até os dias de hoje. Aí sim, trouxe a informação. Paz, né? Cara, eu acho que esse negócio de professor de redação tem alguma coisa com meditação. Porque eu tive no meu cursinho, cara, professor de redação, lembro até hoje. Ele falou assim até o mantra. Era Turi. Ele fazia a meditação com mantra, cara. Puta, era muito legal. Eu lembro na porta da FUVEST ali fazendo Turi. Então, cara, sabe uma história engraçada? Que a gente eu prestei a prova quando eu era 5º ano. Tava já na pegada de estudar bastante pra prova de residência. E aí eu prestei a prova da Santa e a do HC como treineiro. E aí na da Santa eu tinha passado pra segunda fase. E eu tava numa sala que tinha umas outras pessoas X e tinha uma galera da Santa Casa, umas outras pessoas que eu conhecia e tal. Mas tipo, a gente tava meio distante, assim. Eu tava bem no meio da sala, né? E aí... segunda fase é aquele nervosismo violento, né? E aí é o famoso deu branco, né? Você tá tão nervoso, você chega lá e some as informações. Então... tinha um momento que eu meditava muito antes de ir fisicamente para a prova, então eu sempre acordava cedo, fazia minha rotininha, comia um negócio, sentava, tal, ficava lá meditando, aí depois quando ia para a prova, para você sair um pouco daquelas conversas que rolam, ou daquela tensão, eu sentava na cadeira, eu lembro de, tipo... catar assim, aí tá todo meio que batendo no papo, aí eu botei a mão em cima da mesa, aí botei o dedinho pra cima assim, e eu fiquei uns 40 minutos em silêncio, assim. Só lá, me concentrando pra prova. E aí eu lembro que quando eu abri o olho, assim, os caras tudo olhando pra mim. Tudo monge, mano! Caramba! Dentro da sala e tal, né? E não virou psiquiatra, hein, ó. Eu pior que por causa da barba, às vezes a gente deu mais de uma gravação. Os caras, aí você faz o quê? Psiquiatria, né? Nada com os estigmas, não é? E aí, enfim, foi muito engraçado, porque aí nessa hora, né, tava todo mundo ali sexto ano, ou às vezes já formado e tal, e eu era o calorão, né? E aí nessa hora, assim, ficou aquele silêncio, aí eu fui tentar quebrar o gelo, eu virei e falei assim, pô, sabe que ia ser bom nessa sala, né? Tem um calor aqui pra ficar entretendo a gente. Aí ficou um silêncio, eu falei, eu sou o calor. Primeiro você deixou os caras em choque, né? Mas, mano, esse monge aí vai debulhar essa prova, né? Ai, que legal. Bom, mas é um pouco sobre isso, assim, bater um papo sobre meditação, como é que... Meditação é muito legal, né? Serve pra prova do vestibular, serve pra... Eu aprendi com uma freira também, com uma professora do Rosário, que foi onde eu estudei colégio. Toda quarta-feira eu ia lá, ela me ensinava. Então, desde os 13 anos. Mas, nossa, que legal! Eu confesso que há 2 anos tendo filha, não tenho feito. Mas é muito bom, né? Meditação. Enfim, é uma coisa antiga, os gregos falavam em meditação, né? É uma coisa que já é
sabida há muito tempo e que é uma prática muito saudável. Aliás, vocês sabiam que antes do Covid, era o que era mais estudado no PubMed, era mindfulness, né? Era o assunto que mais saía no PubMed por dia. Não sabia. Pra tudo. Serve pra coração, serve pra fígado, serve pra saúde mental, pra Então, a tudo. gente teve uma aula na Santa que um neurologista foi lá dessas reuniões de departamento clínico, foi convidado pra participar e tal, ele tava falando de demência. Então é um assunto que eu queria chegar, porque teve algo que nas nossas reuniões, nossos bate-papos durante a faculdade, eu lembro de você conversar do que era o diabetes tipo 3. Eu não lembro se isso vale ainda os dias de hoje, como isso evoluiu, mas ele tava conversando exatamente de como evitar a demência, porque demência, muitas vezes as pessoas vão falar de tratamento, é aquele famoso clássico da medicina que hoje em dia as coisas estão mudando muito, né, de visar, de tratar, mas para prevenir, né, e aí ele falou que atividade física, aquele pacotão clássico, mas falou que a meditação tem um papel importantíssimo para desenvolvimento neural. Sim. Não, a grande questão, eu acho que é isso, né, a gente compreender que saúde é processo ativo. Não é passivo, tenho saúde e perco. Saúde é processo ativo, eu construo. E meditação é uma forma de você construir saúde. De conexão consigo, de você praticar a si mesmo via meditação. Então, tá super. Agora, do diabetes tipo 3, né? Essa ideia, né, que a gente vai ter, porque a psiquiatria sempre foi doença psiquiátrica, doença degenerativa. Essa é a ideia que a gente tinha até 50 anos atrás. Então, esquizofrenia era chamado de demência precoce. Né, com a ideia de que, olha, você vai ter uma demência muito cedo. Né? E, na verdade, a gente sabe que é bobagem, que é neurodesenvolvimento a maior parte das doenças psiquiátricas. Né? Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo neurociência, mais eu estudo psiquiatria, mais eu tenho convicção de que são doenças pediátricas, embora a manifestação seja no adulto. É mesmo. Né? Então, cara, essa é uma noção. E daí isso é interessante. Isso foi bem interessante. E eu ouso dizer, né, um ponto aqui, é que até as demências são doenças pediátricas. Isso não sei se dá um bug, né? Porque, não. Mas Total. por quê? Porque são os nossos hábitos construídos a partir, especialmente da infância, que vão aumentar nossa probabilidade de ter demência. A gente tinha também, há 15 anos atrás, a ideia de que Alzheimer era genético. Né? Ai, tive um pai com Alzheimer, tive uma mãe com Alzheimer, vou ter. É 1/3 só das demências do tipo Alzheimer que tem um componente genético. 2/3 são comportamentais. E o que mais está ligado? Alimentação. Vixe. Olha o McDonald's. Olha a Coca Zero que a gente tava falando aqui. Não sei qual é, mas não deve ser a minha, né? Seja qual for, né, amigo? Não sei qual é dieta. Sedentarismo, muito, né? Isso, enfim, a gente sabe que sedentarismo é inflamatório e que essas doenças têm componentes inflamatórios. E uma questão fundamental que é sono. Sim, sono, né? Sono tá direto. Pra vocês terem uma ideia, os estudos, né? Muitas vezes, pra você fazer um rato com Alzheimer, é privando ele de sono. Deixa Muito inflamatório, sensacional, né? deixa ligar. Sensacional não, né? Mas... Coitado do rato. Mas interessante. é isso, Academicamente sensacional. Vai aumentando o beta-amiloide, enfim, os emaranhados neurofibrilares que são os achados do Alzheimer. Né? E tudo isso que envolve aquela parte, né? Então, de trabalhar com muitos profissionais de diversas áreas, né? Então não adianta você estar só pensando na doença e vou ali saúde, tirar. né? Promoção, pô, Perfeito. Nutrição, atividade física. Uma coisa que eu queria tocar, que você até falou nesse começo do episódio, e é uma coisa que você sempre disse nas aulas que eu levei comigo, que é a função da medicação, né? Então, será que eu vou dar o medicamento para silenciar a pessoa, sendo que tá tudo uma confusão na vida da pessoa, ou a gente vai construir algo junto, né? Eu tenho uma experiência, tô trabalhando esse ano com medicina do trabalho, e eu já falei, que não me ouçam, mas eu já falei várias vezes para os funcionários se demitirem mesmo. Eu falei, pô, vamos... É verdade, eu chego pro cara assim, verdade, né? cara, vamos ver, você tá tendo alguma coisa? Ai, não, eu tô mal, não sei o que, tá, e como é que tá em casa? Nossa, em casa é meu relento. Ai, nossa, academia é meu refúgio. Mas quando eu chego pro trabalho, me dá um negócio que não sei o que, não sei o que. Ela fala, pô, mas você tem uma formação, você tem uma experiência na área, tem 1000 outros empregos, vai embora, vamos achar outra coisa, vamos mudar pra praia, vamos embora, cara, não tenho medo não. Bora vender coco. Ué. Mas vocês sabem, né? A questão do trabalho... A questão do trabalho é uma coisa que a gente precisava também discutir muito mais numa faculdade de medicina. Vocês sabem que eu gosto de etimologia da palavra, né? E vocês sabem de onde vem a palavra trabalho? Trabalho vem de um instrumento de tortura. A tradução literal da etimologia de trabalho significa sofrimento.
Nossa. Olha que coisa maluca, né? A gente pensar isso. Né? E a questão da gente entender, puxa, o quanto a gente está submetido a essa necessidade. Então é necessário trabalhar, e claro, né? É necessário, porque a gente vive num momento onde isso é necessário. Mas o que a gente pode fazer para lidar melhor com isso? Sim. Né? Quais são as coisas, o que me faz sentido? Tem a ver com o propósito de vida. Agora tem mais, né? Tem a ver com o propósito de vida, mas não significa que você necessariamente precisa trabalhar em algo que você é apaixonado. Sim. Eu acho isso legal também, porque até tava ouvindo voltando, na verdade, um pouquinho até naquela questão que a gente tá conversando antes de começar as gravações, da criação, do Cistijolos falassem e tal, de surgiu muito dessa dor de escolha de especialidade, apesar de que hoje em dia, felizmente, a gente acaba trazendo vários assuntos que não só isso, mas de que eu tava ouvindo um podcast de outros colegas médicos e eles comentam mesmo que muitas vezes também você não precisa ser apaixonado pela tua especialidade, assim. Lógico que você tem que escolher alguma coisa que você tem interesse de estudar, porque senão também não vai pra frente. Mas que não tem que ser uma paixão, você não tem que viver aquilo tudo. Às vezes você tem que ser um bom profissional. Você romantizar, né? Você romantiza demais. Não, e aí não acha. E é isso que você tá trabalho, trazendo, né? Sim. Não, e que bobagem isso também, né? Tipo, pega duas pessoas que gostam de futebol, né? Pega um profissional e pega um amador. Quem é que gosta mesmo de futebol? Para pra pensar. O profissional odeia. Pô, eu faço isso todo dia, né? Eu não tô de saco cheio não disso tô aqui. afim de jogar, tem que treinar. Virou tem que trabalho, treinar. né? É o famoso a virou frase trabalho. virou trabalho. Perdeu, né, o lúdico, a brincadeira. Então talvez o segredo seja um pouco a gente conseguir achar o lúdico dentro da nossa escolha, mas também entender que, olha, não significa que eu vou estar sempre amando o que eu tô fazendo. Eventualmente eu queria estar fazendo outra coisa, mas né, faz parte aí da vida adulta, eventualmente que eu vou ter que fazer isso. E sabe que eu queria também voltar um pouquinho pra conversar sobre como é que ficou tua relação, porque assim, às vezes a gente conversando aqui parece que você só ficou, né, consultório e tal, mas você estudou muito coisa a mais, teve muita parte acadêmica, né, alunos e tal, como é que tem sido isso pra você, assim, dessa outra parte profissional, né? Pronto, vou me contradizer, né? Porque eu acabei de falar que trabalho não precisa ser paixão, mas dar aula é uma paixão pra mim. É uma paixão. Putz, eu amo dar aula. Né? Enfim, o que talvez tenha suas questões também, porque às vezes trabalho de graça também dando aula. Né? Então talvez seja um pouco disso também. Mas enfim, dar aula eu amo. Né? Eu comecei a dar aula. Bom, na verdade eu dava muita aula na graduação, né, de outras matérias, enfim. Já na residência, eu imagino que você já devia gostar de dar uma aulinha. Pra graduação eu comecei na residência mesmo, né? No R1 eu comecei a dar aula pro 3º ano de psicopatologia. Sério? Dei essa aula... responsabilidade. Comecei e dou até hoje. E detalhe, né? Eu dou 3 vezes aula de exame psíquico, que vocês devem talvez lembrar também. Sim. Eu dou 3 vezes por ano desde 2011. Então depois a gente faz as contas aí, Caraca. quantas aulas, já dei umas 40 e poucas aulas aí, né? Esse meu comum é péssimo, talvez seja mesmo, mas dei muito. E, enfim, gosto muito. E participava da liga de psiquiatria também, então esse contato com os alunos, enfim, gosto demais, né? Aula na pós também, enfim, gosto muito. Até esqueci que ia perguntar agora, que eu tinha falado. Olha o Alzheimer aí, Pedro. Mas, ó, dá pra tá sentir dormindo essa pouco, paixão que você transmite. Eu, como aluno aqui, tive esse privilégio que delícia. aí. E assim, eu tô muito feliz que você agora se envolveu aí nas redes sociais, né? Pois é. Resolveu dar as caras ali no Instagram. Eu era preconceito, tá? Eu confesso, preconceito. Não, imagina, eu vou fazer isso, não sei o quê. E depois tem uma questão prática também, que eu coloco aqui pra vocês, né? Um medo que eu tinha é porque meu consultório, eu não tenho a agenda aberta para novos pacientes. E eu tinha medo de falar assim, vai ter demanda e eu não vou ter corresponder. O que tem eventualmente até acontecido. Mas a minha ideia, quando eu entendi, calma, isso aqui pode ser um prolongamento da sala de aula e não necessariamente prolongamento do consultório. Exatamente para quem gosta de dar aula, né? Que talvez você não esteja vendo ali a cara dos alunos que estão envolvidos com o que você está conversando e que tem toda aquela energia gostosa, mas Sim. tem muito disso na rede social, né? Sim. Não, e a ideia de você ampliar isso uma coisa de educação mesmo, né? Eu pensei, de repente faço um curso, alguma coisa aqui também que ainda não sei, mas estou pensando aí nessa ideia. Legal. Exato, tem tanto conteúdo conflituoso, tem um conteúdo legal, acessível, e até pro próprio paciente, você tem agenda cheia, mas ele vai ter um contato com você ali. Mais próximo. Sentir um pouquinho do que você transmite nas suas consultas, nas suas aulas e tudo mais. Assim. Vou contar segredo, pode? Opa! Segredo aqui. Eu tô escrevendo um livro que vai chamar assim, As 100 Coisas que o teu psiquiatra ainda não te disse.
Caramba. Nossa, o título é bom. Eu já comprei, já. Não, ele tem marketing aí, né? Mas enfim, mas falando isso, porque eu acho que entra, o Instagram eu acho que de alguma maneira me trouxe isso. Que a gente fala justamente dessas questões que estão para além dos, não é que do livro necessariamente, mas para além do consultório, então, vamos falar de saúde intestinal, vamos falar de sol, vamos falar de natureza, né? O que a natureza pode influenciar na saúde mental, né? E de ômega 3, enfim, de todas as coisas que estão na prática e que podem ajudar a nossa saúde mental e que de repente não cabe ou não coube em nossa consulta médica, enfim. E quais são as principais demandas que você tem aqui no consultório? De queixa, você pergunta? Pergunta difícil, Pedro, porque, enfim, né? Não tem algo que é. Eu atendo muito médico, né? Eu diria que. Tem enviesado, talvez, um pouquinho da tua amostra. Estudante de medicina, médico, eu diria talvez que seja uma questão forte aí. Mas são, né? Pandemia, Brasil 2022, né, acho que é no clínico geral, no cirurgião, no psiquiatra, as queixas são muito parecidas, né? Mas você diz ansiedade mesmo? Ansiedade, depressão, burnout, né? Vocês têm ideia de quanto piorou com a pandemia a saúde mental? Em termos de número, assim, não sei te dizer, mas imagino que bastante. É muito, gente, aumentou muito, assim, né? A gente tem expectativas aí que até 20% a mais do que a gente tinha em 2018, que já era alto, né? Vamos pensar que a gente tem 50% da nossa população com algum quadro psiquiátrico, né? E claro, a maioria... Quanto? 50%. Nossa. Né? Aqui estamos em 4, metade tem. Né? Eu acho que eu sou... Vou falar diferente, metade temos. Né? Então, quer dizer, tem, né? Tá muito alto isso, e, enfim, e o sofrimento tá aí. E aproveitando, assim, esse gancho, eu queria agora um momento aula aqui, assim, porque isso que você disse é muito... Tem muita gente que precisa, e assim, não tem tanto psiquiatra disponível, e isso é uma demanda que chega em todos os consultórios, de todas as especialidades. Verdade. Eu vivo isso, assim, diariamente, assim, de ter que ter uma atenção a mais, de eu ser, às vezes, a porta de entrada, a primeira pessoa que ouviu que a pessoa tem a demanda que ela tem reprimida, que às vezes ela não compartilhou nem com colegas, nem com ninguém, e aí você fica naquela linha ali, até onde eu vou, até onde eu não vou, como que eu faço o encaminhamento, como que eu crio esse vínculo. Eu queria que você trouxesse, assim, uma dica aí para pessoal, nós, clínico geral, exato, assim, né? Generalista, quando pensar em caminhar. Sim, como... Porque é isso, o que você trouxe é brilhante, né, Brunão? E acho que acredito até que várias especialidades deveria ser assim, né? Mas todo mundo deveria ter um acompanhamento com talvez um psiquiatra, uma avaliação em algum momento e tal, mas realmente pela falta de recursos disponíveis para todo mundo na população, acaba que quem precisa mais tem que procurar, né? Então qual que é o momento certo de encaminhar, talvez? Isso, também. Perfeito, né? Essa é uma questão que se faz urgente discutir, né? A primeira questão, assim, é a gente entender que tem uma frase enviesada, mas eu trago aqui, puxando sardinha pro meu lado, que a psiquiatria não é uma especialidade médica, é a sua metade. Eu adoro essa frase, né? A gente entender que todo mundo, eventualmente, em algum momento, vai ter um sofrimento psíquico. E se a gente ficar fazendo essa separação cartesiana de corpo e mente ainda, agora, né, em 2022, a gente vai continuar deixando de ver algo muito importante. Eu falei de estatísticas, né? Quantos % das pessoas que procuram um clínico geral vão ter queixas psiquiátricas? É também 50% esse número. Isso dado de 2017. Deve ter até aumentado aí. Então, quer dizer, precisa, né? Seja qual for a tua especialidade, você precisa ter uma noção de acompanhamento e tratamento. E isso tanto no sentido de saber mexer com os fármacos, né? Todo clínico, todo médico geral, dependendo da especialidade, mas também de fazer uma continência, de você conseguir saber realmente quando, olha, eu preciso indicar para uma psicoterapia ou não, é um caso que, olha, tá fugindo um pouco do meu escopo, eu vou precisar encaminhar para um psiquiatra. Eu costumo dizer que a saúde mental é algo sério demais pra gente deixar só na mão dos psiquiatras. Né? Sim, e muito grande, né, para ficar na mão de poucos, né, tem que ser compartilhado. Uma coisa que eu faço bastante, assim, durante a consulta, eu falo que eu tento achar um ponto de ruptura. Então vamos lá, a pessoa, ela não faz terapia, não faz academia, não faz dieta, dieta eu digo, se alimentar bem e tudo mais, uma regra. Aí eu falo, vamos começar a girar essa roda pro positivo? Então às vezes a pessoa, ela é meio reativa a uma psicoterapia, mas ela tem uma academia de fácil acesso ali no prédio, que ela já foi uma vez, mas não vingou. Falo, então vamos começar a criar uma rotina aqui nessa academia para depois fazer uma terapia e para depois encaminhar para nutrição e por aí vai. Então a gente vai tentando essas artimanhas aí.
Não, e tem um ponto aqui que eu acho importante, Bruno, você colocou. Que assim, o que a gente precisa ajudar a pessoa é ela encontrar uma vida com mais qualidade. Né? E a gente tem uma ideia quando a gente sai na faculdade de medicina, quando a gente está na faculdade de medicina, que a gente precisa indicar as coisas, né? Então vem aqui um paciente, você precisa fazer exercício físico. Isso não funciona. Não. A gente sabe. Claro, ele sabe. A gente sabe que precisa estudar, estuda. Sabe mais que a gente. A gente sabe o que a gente precisa fazer na vida e fato que assim, a gente não tem dificuldade de mudanças, a gente tem dificuldade de ser mudados, que são coisas diferentes. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente não precisa indicar exercício físico. Olha, filho, você precisa fazer exercício físico, senão você vai ficar mal. Né? Mas a pergunta é, o que é que te faz bem? O que é que faz com que você mexa o teu corpo e você se sinta mais você? Você se sinta mais presente, tua vida ganhe mais sentido. E não sei se vocês acompanharam recentemente uma polêmica que veio, que um cientista, enfim, falou assim, que nosso cérebro não foi acostumado para exercícios físicos. Não vi. Não, uma polêmica, eu acho que é na BBC que ele dá entrevista, isso deu uma polêmica. Porque assim, o que ele estava querendo dizer é que nosso cérebro não está acostumado com uma atividade física dirigida. O nosso cérebro, ele é carente de atividade física. É diferente de exercício, que é uma coisa muito pontual. Então eu fico 12 horas do meu dia sedentárias, vou lá, faço academia e acho que tá tudo bem. E não é isso. É da vida ativa mesmo. Da vida ativa. Porque o nosso problema é o sedentarismo. É isso que a gente precisa entender. E sedentarismo não muda com exercício físico. Muda com atividade física. Se eu fico 12 horas sentado, isso vai acabar com o meu cérebro da mesma maneira, independente de eu ir lá e fazer meia hora de academia. Então, a ideia é de que a gente precisa estar mais ativo na vida. Acho que a gente precisa ter mais movimento. A gente precisa dançar. Tem uma frase do Nietzsche que fala, né? Eu só vou acreditar num Deus que dança. Essa lógica de que, olha, a gente precisa se movimentar, a gente precisa ter até uma educação. A gente estava falando da questão, né, de que a saúde mental é séria demais para ficar só na mão do psiquiatra, porque a gente tem vários outros agentes sociais da saúde mental. Eu tenho ido muito em escola ultimamente. Voltando lá para a questão da infância, né? Isso, volta para a questão da infância, da adolescência. Aliás, volta para a questão da doença mental com o Covid, que quem mais foi prejudicado foram as crianças e os adolescentes, né? Então, existe uma demanda das escolas hoje em dia pra gente falar sobre saúde mental. Que bom! Porque eu tenho para mim que os maiores agentes de saúde mental não são os médicos, são os educadores. Os professores. Justamente nessa lógica de construção de liberdade, de construção de você conseguir buscando uma vida onde você consegue ser mais você mesmo. Psiquiatra geralmente entende de doença mental, mas de saúde mental quem entende são os educadores, são essas pessoas que estão cuidando de quem nós vamos ser, né? Legal. E voltando um pouquinho pra espinha dorsal, mas conta pra gente como é que foi em termos assim, profissionais pra criar um consultório. Foi já no R1 já comecei a ter umas consultas, na verdade não, esperei me formar. Naquela época, imagino, não tinha muito também consulta online, né? Foi bem mais na raça mesmo, no físico. Como é que foi? Então, o consultório surgiu de um medo pra mim, tá? Eu acho que entrei em março na residência e em abril abri o consultório. Por que surgiu de um medo? Porque eu tinha muito medo de fazer plantão no R1. Eu via todo mundo fazer plantão de clínica, se aventurar, e eu, gente, eu não quero isso, né? Mas o que eu vou fazer? E aí eu abri meu consultório. Então eu abri um mês de residência e abri. E é uma coisa que eu até hoje em dia eu amo, assim, né? Eu acho que enfim... Por isso que eu tô me contradizendo aqui da paixão do trabalho, porque acho que eu dei sorte nesse sentido. Mas eu gosto muito mesmo da questão do consultório. Foi razoavelmente fácil pra mim, porque eu tive um facilitador inicial, que a minha mãe é pediatra. Já tinha um consultório montado. Tinha um consultório montado. Então eu fui usando o consultório dela, tudo. Depois aluguei dentro do mesmo conjunto um outro, até poder ter aqui meu consultório há alguns anos. Mas eu quero saber, assim, os desafios. Os primeiros pacientes. Eu só abri, tô aqui. Como foi pra saber a parte ruim. E até como foi pra conseguir os pacientes, né? Pra fazer com que as pessoas começassem a vir pro consultório. Então, assim, né? Eu tenho que voltar no tempo, faz tanto tempo, gente. Mas a ideia é que, assim, eu, com a questão de ter minha mãe como pediatra, ela me encaminhava muito inicialmente. Então é uma coisa que foi... E depois começa um crescimento orgânico, né? Que os próprios pacientes vão te indicando os pacientes e enfim, né? Isso vai crescendo na época. E eu acho que também a psiquiatria tem uma questão que a demanda, né? Acho que favorece muito aí nesse sentido, né? Enfim, daí as dificuldades. Como eu falei, eu tinha medo de fazer plantão. Pra mim era uma loucura. Consultório é uma delícia, porque você tá ali com o paciente, você fala assim, olha, não sei muito bem, né, especialmente no começo, não sei muito bem como é que é, mas volta amanhã ou volta daqui a uma semana que eu quero te ver de novo e a gente vai pensar juntos o que fazer.
né? A gente tá falando isso com o Vitor, né, do episódio aí que a gente gravou durante essa semana aqui. O caso dele também foi que ele fez medicina do esporte, mas falou, vou abrir... Começou o consultório, tal. Dava uns plantãozão caído e tal. Lógico, né? Mas ele falou, vou começar meu consultório. E é exatamente essa questão que a gente conversou, que é a vantagem muito grande do ambulatorial. Você não precisa nem falando aqui da questão do retorno financeiro e tal. Você não precisa ir lá e depois cobrar uma segunda consulta e tal, mas identificando que não é um caso urgente, que você já te livra ali. Você fala, ter a humildade de falar que você talvez não tenha a capacidade para identificar o problema ou tratar de forma adequada. Seguinte, volta aqui daqui uma semana, eu vou estudar, daqui uma semana a gente conversa. E aí, uma coisa que o Vitor falou e me marcou muito, que não tinha caído essa ficha pra mim, e eu acho que é algo muito óbvio depois que ele comentou. Ele falou, o que acontecia? Chegava um paciente lá, às vezes chegava um paciente com um caso um pouco mais complicado, alguma coisa que eu não tinha visto, tal. O que ele fazia? Ele pegava esse caso, semana que vem a gente se vê, que durante a semana ele tava onde? Tava na residência. Aí ele aproveitava de um grande centro, provavelmente, você ia pegar um grande professor que você tinha lá da psiquiatria e falar, professor, é o seguinte, tem esse caso aqui que eu tô atendendo no consultório, você poderia me dar uma orientação e tal? E você já discute, às vezes, até com um cara que é o bambambam do tema no Brasil. E aí, você vai voltar pro paciente, além de você ter aprendido algo super legal que talvez você não teria contato tão breve, você já traz pro paciente um retorno muito maior, né? Pedro, não lembrava disso, te ouvindo que lembrei. Eu fiz anos de supervisão. Então eu tinha um grande chefe, Marçal Sanches, não sei se vocês já ouviram falar, mas não, ele é, enfim, cara, genial, ele é uma feia da psiquiatria, sabe? E enfim, ele é genial, e eu fiquei muitos anos no consultório dele, indo semanalmente para supervisionar meus casos de consultório. Então rolou. E durante a residência, inclusive, então a gente tinha um espaço extra, e ele também me encaminhou um monte de pacientes, enfim, depois ele se mudou para os Estados Unidos, então encaminhou alguns pacientes. Então, que legal, tinha me esquecido, olha lá. Teve uma consultoria ali, é uma troca que enriquece, né? Foi contribuindo para você aprendizado e durante todo esse processo encarar a residência de uma outra forma, né? Acredito que ter esse consultório mais precoce logo no começo já foi te direcionando. Eu tenho um paciente que tem essa demanda e aí você vai ver lá na residência, como é que eu vou tratar e ter já essa prática com um aprendizado ali juntos, né? Sim. Não, e essa dedicação, né? Você se dedica muito, você se entrega naquele paciente. Eu acho que isso ajuda. É uma responsabilidade gigante, né? Porque uma coisa é você tá num grande centro, você tá com uma preceptoria e tal. Você às vezes você vai lá, discute rapidinho, você faz o que o chefe falou, vamos tocar um ambulatório aqui, rapidinho, tocou ficha. Agora, quando o paciente tá lá no teu consultório, deve ser uma realidade totalmente diferente. É ter o paciente. E geralmente as pessoas têm medo disso. E não é o contrário, né? As pessoas têm medo de largar o plantão para abrir o consultório por enfrentar toda essa responsabilidade, né? Sim. De você ser a cartada ali, teoricamente, da primeira entrada, mas, muito legal e a neurociência, ela veio junto ali já... E a arte, né, que ela comentou muito da arte, tem o quadro da tua mãe que é lindo aqui e tal, tem alguns aqui no consultório. Eu tenho uma família de artistas, né, a minha mãe, enfim, ela é pediatra, mas ela pinta bastante desde sempre também, ela é pianista, a minha avó também é artista plástica, e a minha irmã é atriz, dramaturga, enfim, né, poeta, completamente vive da arte, inclusive. Então, a arte sempre esteve ali presente, tudo. E o meu encanto sempre foi por literatura. Né? Literatura, enfim, sempre. Quando eu tinha 15 anos, eu escrevi um primeiro livro. Nossa, não leiam, inclusive. Né, enfim, e sempre escrevi, enfim, a literatura anda junto aí também comigo e gosto muito dessa parte artística. E aí que veio esse negócio de você escrever um livro também, tava ali junto. Da parte científica, você diz, da parte médica? O novo agora que você tá escrevendo. Sem coisas, né? Eu tenho... falou. Isso, a questão da parte acadêmica, né, desde também da residência, tudo sempre veio. Então tem alguns capítulos de livros, né, acho que, sei lá, vou chutar aqui, mas eu devo ter escrito uns 20 e poucos capítulos de livro. Então sempre vem convite, né, tem um inglês, aliás, tô quebrando a cabeça aqui pra fazer, inclusive. Inglêsinho complicado. Mas essa parte mais científica. Esse livro que tá vindo aí, a ideia, realmente ele vai ter os dois componentes, que a minha ideia é colocar a parte científica, mas de fazer de uma forma para pacientes mesmo, não para médico, não com uma coisa mais técnica. Né? Legal. E sabe que eu queria também trazer um pouco aqui, que quando a gente estava falando de todo o componente inflamatório e tal, eu já queria ter jogado essa bola, mas aí o papo tava tão gostoso que eu optei por não interromper. Mas, e como tem sido...
essa questão do cannabis na psiquiatria, assim, do cannabis medicinal? Começou pra você como? Foi uma demanda dos pacientes? Ou você identificou que talvez seria algo já quando começou a surgir o tema que cairia bem na psiquiatria e optou por estudar, não estudou? Como que tá sendo essa questão aqui no consultório? Assunto polêmico. Então, já dava até pra ter entrado esse assunto naquela parte das verdades transitórias da medicina, né? A gente levanta o cannabis e vê, sai uma norma aí falando pra não usar. Pois acabou de sair, né? E eu tô sabendo que o Thomas falou bem aí. Pois não, então, eu tô com o tema na ponta da língua, né? Que ontem eu tava lá no podcast, vou até mandar um abraço aí pro primão, @Dr. Thomas Selfestein. Ontem deu uma aula muito legal, falou com muita propriedade sobre o cannabis e acho que tem tudo a ver com saúde mental também, né? Sim. Tem surgido muito, né? E dentro da psiquiatria, aliás, o que é muito comum acontecer, tá uma polêmica grande. Tem um grupo de psiquiatras que defendem como uma ideia surgindo aí para ser pensada, e tem muitos, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que tá se colocando contra. Interessante, pô. Eu imaginava que talvez seriam a favor. Eu também imaginei. E tem tanta coisa aí que eu não sei se cabe falar aqui, mas enfim, né? Já que eu comecei, vou falar. Eles têm um cunho político muito forte hoje em dia na nossa associação. Isso, né? Então, enfim, tem. Esse é um assunto, claro, né? Ainda mais às vésperas da eleição, que pega bastante tudo. Mas fato é que, do ponto de vista científico, tem saído alguns estudos para algumas comorbidades, enfim, para alguns pontos. Por exemplo, dor. Tá consolidado, epilepsia tá consolidado. Sim. O Thomas deve ter falado muito melhor que eu. Fala bastante de dor. E da saúde mental como um todo, tem algumas coisas surgindo. Eu não prescrevo, tá, cannabis, mas quando eu acho que tem uma indicação, eu tenho encaminhado, inclusive, para um ex-aluno muito querido também, para ele avaliar e a gente acompanhar juntos. E tem pelo menos 2 casos de muito sucesso com a cannabis aqui no consultório. Mas aí a queixa em relação à saúde mental, de acordo com esses estudos científicos, é relacionada ao quê? Assim, porque isso, na verdade, até é uma questão de dúvida mesmo que eu tenho, que ontem o Thomas conversou muito do aspecto da dor e a gente não entrou tanto nesse assunto da indicação de saúde mental propriamente dita. Porque tem toda aquela questão, né, de que o corpo já tem o sistema endocannabinoide e tal, que até foi uma questão que se discutiu bastante ontem, de que, na verdade, a medicação com o CBD, o THC lá, na verdade não é um remédio, mas talvez ser considerado lá nos Estados Unidos, parece que é uma discussão já mais forte, mais vigente, como um suplemento. Tendo em vista que você já tem algum nível basal desse tipo de substância no corpo, você está suplementando. Mas eu queria entender um pouco melhor essa questão mesmo de qual é a indicação que tem servido mais dentro da questão da saúde mental, assim? Porque é ansiedade, como é que isso tem funcionado? Olha, ansiedade, depressão são off-label uso hoje em dia, tá? Enfim, polêmico e tal, mas o fato é que não tem ainda uma consolidação científica pra gente realmente indicar. Tá? Autismo começa a ter um pouquinho mais consolidações. Tá? Eu diria hoje em dia que o maior uso dentro da psiquiatria provavelmente em autismo, em quadros demenciais. Demência. Particularmente esses 2 pacientes que eu mencionei são quadros demenciais. Também ainda é off-label, o quadro demencial, o autismo já é menos, tá? Mas é o que tem mais sido usado. Eu tenho uma ideia de que tem pouco a ideia do cogumelo do sol. Vocês sabem o que é cogumelo do sol? Não. Tá, vou fazer momento velhice aqui. Mas cogumelo do sol, todo programa de final da tarde e tal, tinha um senhorzinho, um japonesinho, que falava: cogumelo do sol serve para artropatia, serve para tudo que você possa imaginar, né? Então, o Sidney Oliveira. Tipo isso. Exatamente. Esse é o cara, né? O Sidney Oliveira. Eu vou ficar assistindo lá. Chegar pra tarde com 30 anos. Caramba, esse agora serve pra tudo, né? Pra tudo. Então um pouco, eu acho que tem um pouco essa ideia como se fosse servir pra absolutamente tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Mas isso não tira o fato de que eventualmente vão ter indicações muito bem usadas e que tem que ser estudado, que tem que ser considerado sim como uma opção terapêutica. Mas curioso saber que, na verdade, aqui no Brasil, apesar de realmente essa sociedade geralmente ter um cunho político super importante, tal, acho que não só a de psiquiatria, mas a de diversas especialidades que tem, mas interessante até ver que, até me surpreendo de entender que na psiquiatria se posicionam contra o uso de algo que, lógico, acima de tudo tem que haver pesquisa, tem que haver estudo para entender se a indicação formal onde há benefício, mas
tem que ter um estímulo a esse tipo de conversa e tal, e acima de tudo porque o paciente vem com essa busca ativa aqui hoje em dia. No SUS, a gente já vê esse tipo de... Eu não tenho consultório particular, nada disso, mas você vê na Santa, às vezes já tem paciente que questiona sobre cannabis. Imagina no consultório particular que quando essa queixa ativa vem, você tem que, no mínimo, saber responder, se posicionar, né? Sem dúvida. Não, e exige crítica, né? Reflexão. Porque, sendo um movimento político, é claro que a gente tem pessoas interessadas, inclusive economicamente também, na cannabis. Não vamos negar o óbvio. Mas a questão é ter um bom senso e ver o quanto é possível as questões científicas, e ciência não é neutra, não se esqueçam disso também, mas o quanto é possível isso ir nos apontando para a melhora dos nossos pacientes. Uhum. E essa visão crítica, inclusive, eu acho que é importante que a gente tenha desde a faculdade. Importante, né? E conta pra gente um pouco mais dos próximos passos da Macarol, o que você tá pensando, já comentou um pouquinho do livro, porque assim, a gente tem saudade, né, Bruno? Lançamento exclusivo, viu? Se os tijolos falassem, você ser primeira linha aí, ó. Os 10 primeiros likes são autógrafo. Bora, 2023, ó, março, abril, quem sabe. Bora. Bom, próximos passos, né? Não sei. Tá, enfim, eu tô bastante dedicada às questões da escola, então tem surgido aí oportunidades, tem falado muito, acho que... O que é? Pra conversar com professores, é pra conversar com pais, com os alunos, com todo mundo? Todo mundo, a ideia, mas tá muito focado nos educadores, né? E essa ideia dos educadores serem propagadores de promoção de saúde mental. Uhum. Então, inclusive, né, eles adoecem muito, o educador adoece muito, e isso tem uma questão que é quase, né, uma avalanche, porque assim como a gente sabe que chefe adoecido mentalmente piora a saúde dos funcionários, isso também vale para professor. E a responsabilidade, inclusive, social disso. Então, se voltar para os professores, eu acho que tem uma questão até social, política até também dizendo, enfim, da gente conseguir, num momento tão frágil da saúde mental, a gente conseguir melhorar um pouquinho. Mas como que tem sido assim? Agora você me despertou o interesse mesmo. Foi um convite de, sei lá, alguma instituição de professores que te chamou? Foi uma busca ativa tua? O que na prática você tem feito? Foram pipocando de lugares diferentes, coincidentes até, sabe? Mas tem a questão de eu dar aula na pós da própria Santa de Neurociência e Educação. Uhum. E aí tem muitos professores como alunos que depois são praticamente educadores. Depois eu tive contato com uma diretora de um colégio também que, enfim, foi abrindo várias portas, que me fez entrar em vários colégios particulares, especialmente no período da pandemia, né, e nessa conversa com um palestrante mesmo, para os adolescentes, especialmente colegial, que surgiu. Enfim, e tem surgido outros pontos aí também, mas especialmente neurociência. Em relação a esses educadores aí, você vai bater um papo, mas o que é que você traz? Assim, porque muitas vezes o difícil é às vezes é um encontro pontual que você tem, ou uma coisa mais um pouco longitudinal que você consegue construir, mas é difícil você passar uma mensagem de que, até foi o que a gente conversou também no último episódio, que eu fiz uma citação lá só pra brincar um pouco de uma moça que foi uma funcionária do Facebook, e ela fala do poder da conversa, né? Só que a conversa, ela pode te estimular a fazer uma mudança de comportamento. Então, muitas vezes você chega, vai lá ter uma conversa com esses professores pontual, mas mais importante do que só despertar o interesse é você, através da conversa, conseguir estimular a mudança de comportamento, né? E aí, o que você tem procurado fazer, assim? Porque às vezes é tão difícil, né? Você levantar o tema, eu entendo que é super pertinente, mas e essa mudança? Assim, como você acha que eles têm realmente conseguido transformar ali a prática deles? Uma ótima pergunta, Pedro. Entra um pouco, eu acho que essas pessoas têm demanda por isso. Essas pessoas estão vendo os alunos se suicidarem. Essas pessoas estão vendo os alunos deprimirem. Essas pessoas estão vendo crises psíquicas aí, que sempre fez parte, de alguma maneira, da adolescência, mas numa amplitude muito aumentada. Né? Como eu falei para vocês, a questão do Covid, o que mais aumentou foi doença psiquiátrica em adolescentes, crianças e adolescentes. Né? Então os educadores já vieram com essa, já tiveram essa necessidade, já perceberam. A demanda são deles, né? O interesse, né? O interesse é deles, e mais, é um interesse de uma percepção do outro e de si. Mas então é isso que você busca nesse contato, tentar passar
pra agregar pra eles, deles estarem atentos a conseguir enxergar um pouco melhor eu os jogo alunos? um fósforo, né? Se eu tivesse que resumir, eu vou lá e jogo um fósforo, que é pro fogo pegar mesmo, de olha, essa demanda tá aí, a gente não pode simplesmente não olhar, né? E que em suma, né, é claro que tem questões de, vamos falar de depressão, vamos falar de ansiedade, vamos falar de doença mental, mas a grande questão não é falar de doença, mas é falar de saúde. E falar de saúde é falar o que é que vocês têm feito que faz com que vocês sejam mais vocês mesmos. E isso, né, em outro aspecto, tem a ver de falar de alegria. O Spinoza, que é um filósofo que eu amo de paixão, ele fala que a alegria é a transformação de um estado de menos você para um estado de mais você. Olha que coisa linda, né? Você Muito se bonito. Potencializa. E veja, se a gente vai ter uma vida com pouca alegria, né, significa, olha, você tá desperdiçando tua vida. E eu vejo isso todo dia aqui no meu consultório. Né? Um dos grandes sofrimentos que a gente tem hoje em dia é de desperdício. A gente vive a semana esperando o final de semana. E o final de semana acaba rápido. Né? E aí a gente vai tendo uma vida medíocre. E quando a gente vê, fala, meu, qual é o sentido da vida? Né? Por que eu tô fazendo isso? Né? E quando a gente vai tendo uma percepção de que o nosso sofrimento é nossa responsabilidade, e que não honrar sofrimento é que é o nosso problema. Nosso problema não é não sofrer, mas é não honrar o nosso sofrimento. Né? Fazer com que o sofrimento seja em vão é a pior coisa que a gente pode fazer na vida. Né? Se vai sofrer, então vamos fazer valer a pena. E tem a ver com a residência que a gente estava falando, né? Não, eu tô só pensando nisso. Se existe um sofrimento que é inerente às coisas, né, o que a gente pelo menos não pode evitar, os evitáveis, bora evitar. Né? Mas os que não são evitáveis, puxa, vamos aproveitar pra gente se tornar pessoas melhores mesmo. Sugar, né, esse sofrimento, né, pra crescer e desenvolver e tudo, né, nem tudo é o que a gente assiste na Disney lá na infância, lá que vai dar tudo certo, pode dar, mas assim, na trajetória a gente tem que enfrentar. Eu gostei muito de honrar o sofrimento. Não, e resume muito tudo isso que a gente estava conversando hoje, né? Porque realmente é um chamado à transformação, a esse processo ativo de estar falando de saúde, né? Não estar falando só de doença no fim, porque até me surpreendi, achei que a gente ia chegar aqui, possivelmente ia conversar bastante de doença e tal. É o contrário, né? A discussão que está em alta hoje, que é super pertinente, é conversar de saúde, né? Então, Macarol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente adorou estar aqui, fazer mais uma invasão, a gente sempre uma confusão aqui no seu consultório. E acho que fica aqui também a oportunidade para você dar um recado final, se quiser, divulgar aí tua rede social, se quiser falar um pouco do consultório, pós-graduação, o podcast foi feito para você. Exatamente. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui, né, vocês terem essa boa invasão aí de hoje. Tava aquecendo agora que a gente podia mais uma hora aqui. Sempre dá para ir mais uma hora. Bom, enfim, acho que de recado final, né, eu acho que é um pouco até do que a gente estava falando agora, da gente ter essa ideia de que saúde e doença não são opostos, tem batido nesse martelo, né, e justamente dentro desse aspecto que a gente está falando de sofrimento, as melhores pessoas que eu conheço são pessoas que tiveram crises. Eu gosto de falar isso, né? E as pessoas mais saudáveis que eu conheço são pessoas que estão doentes mentalmente. É isso que a gente precisa, né? Dar um burn. Porque é isso. Desmistificar. Né? Desmistificar. E ter doença não significa não ter saúde. Eventualmente a gente vai adoecer psiquicamente e tudo bem, né? Tudo bem no sentido de que, faz parte. E vamos usar isso para que você consiga ser mais você a partir disso. Eu gosto de dizer que a doença é um convite. Muito legal, né? Sim. A doença é um convite à saúde. Eu faço a comparação do medo com coragem. Assim como o medo é um convite à nossa coragem, a doença é um convite à nossa saúde. E se a gente entender isso, a gente consegue mudar os rumos do nosso comportamento, da nossa vida, de ser ativo em quem nós somos. Meu Instagram, para não perder a chance, é @macarolpinheiro. Né? Quem quiser acompanhar aí, eu tenho trazido assuntos justamente dentro da saúde mental. Beleza. Legal demais. Isso aí, ó. Só compartilhou coisa boa, anotamos aqui né? mais um pouco. Então, eu tava com saudade das suas aulas. Eu falar que eu olhei aqui no relógio agora e quando eu vi, caraca, 1 hora passou voando porque deu saudade, né? Que nem a nossa aula da saudade, lá que a gente era sextando que a Macarol teve mais uma agora, é isso aí, exclusiva aí. Bom, pessoal, brigadão aí pra quem ficou até o fim do episódio. Até a próxima e tchau!